de Josias. Não me pergunte como isso aconteceu, porque Josias era um homem de Deus. Ele conduziu o último avivamento em Judá. Nós lemos isso em 2 de Reis, no capítulo 23. O nome verdadeiro de Joaquim é Eliaquim. Durante o seu reinado, Nabucodonosor subiu contra Jerusalém pela primeira vez. A cidade foi destruída, como nós vimos. Desculpem, a cidade de Jerusalém não foi destruída. Mas o primeiro grupo de cativos foi levado para a Babilônia. E entre eles estava Daniel e seus 3 amigos, assim como milhões de outros. Então, Daniel é levado cativo de Judá para a Babilônia na primeira incursão de Nabucodonosor. Ele não destruiu o templo, ele não destruiu a cidade, mas ele levou objetos do templo e levou pessoas e pessoas importantes. Ele levou a nata, os jovens mais lindos e mais inteligentes. Quando Joaquim morreu, seu filho subiu ao trono, rebelou-se contra Nabucodonosor. Mas Nabucodonosor ver a formiga brigando com o elefante. Nabucodonosor, você quer guerra? Eu vou lá. Subiu de novo. Né? Mas, dessa vez, ele sitiou Jerusalém sem destruir. Mas levou o rei, levou sua mãe, levou o maior número dos cativos e mais vasos da casa do Senhor. Entre os cativos agora estavam Ezequiel. Depois Zedequias, o sobrinho de Jeocás, como rei, se rebelou contra Nabucodonosor e então ele veio e destruiu o templo. Ateou fogo contra Jerusalém, matou os príncipes na presença do rei, furou os olhos do rei. Tudo isso já estava profetizado pelo profeta Jeremias. Assim que Daniel e os outros cativos chegaram na Babilônia, o rei Nabucodonosor disse a Aspenaz, o homem que era encarregado dos eunucos. Daí você vai começar a perceber aqui no capítulo 1 que Daniel, mais ou menos aos 17 anos, ele foi feito eunuco. Por isso que durante todo o livro de Daniel você não ouve falar da família dele, filhos, esposa, nada. Aos 17 anos, um rapaz inteligentíssimo da nobreza foi feito eunuco. Então, quando chegam os rapazes, o rei disse a Aspenaz que cuidasse especialmente de Daniel e seus 3 amigos e que desse a eles nomes babilônicos. E Aspenaz deu. Para Daniel, ele deu o nome de Beltesazar. Para Sadraque, ele deu o nome, Mesaque e Abednego, ele deu outros nomes. Não precisamos nos prender em detalhes aqui agora. Mas isso já estava profetizado em Isaías 39, quando no versículo 7, Deus fala: dos teus próprios filhos que tu gerares,
tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Se cumpriu. Você, à medida que nós fomos vendo o livro, você vai ver quantas profecias cumpridas estão. Nesse primeiro capítulo, o termo chefe dos eunucos é repetido 6 vezes e deixa bem claro que Daniel foi feito eunuco. Porque quem cuidava dos eunucos era ele. E ele foi feito escravo. Como nós dissemos, com 17 anos, o que você acha da vida desse homem? Será que ele vai ser um derrotado? Daniel e seus amigos se recusaram à dieta dos pagãos. Eu vou me virar nesse estudo para deixar o jejum para o último dia. Eles se recusam à dieta dos pagãos. Isso tem a ver com Romanos 12 demais. E aí, embora eles estivessem na Babilônia, eles eram judeus. Eles não se conformaram com a cultura da Babilônia, conformaram a se fazer um com aquela cultura. Assim como Deus abençoou a Salomão, Deus abençoou aos hebreus na corte estrangeira, e Daniel veio a ser o primeiro-ministro em 2 grandes impérios. Ele morreu por volta dos 90 anos, quando o Império Babilônico caiu na mão dos Medo-Persas. Ele devia ter por volta de 84, 85 anos. Mas vamos ver agora, passar direto para o capítulo 2. Você pode ir acompanhando na sua Bíblia e amanhã, depois do almoço, você vai dando uma olhada. Olha o que eu vou dizer. A espinha dorsal e as costelas da profecia bíblica é projetada aqui no capítulo 2. A estátua multimetálica e os 4 animais do capítulo 7 e as 70 semanas do capítulo 9. Então, a espinha dorsal da profecia bíblica são a estátua multimetálica do sonho de Nabucodonosor, os 4 animais, isso está no capítulo 2, os 4 animais da visão de Daniel, do capítulo 7, e as 70 semanas do capítulo 9. Nunca poderemos ter um esqueleto perfeito da visão profética sem essas passagens da Escritura do Antigo Testamento. Tudo que Jesus disse no seu sermão profético, no Monte das Oliveiras, está baseado em Daniel. E você não pode esquecer que Jesus é Deus. Jesus é Deus vestido de homem. Então, se ele ali mencionou Daniel, Daniel tem importância. Os discípulos perguntaram para Jesus, capítulo 24 de Mateus, quando sucederão essas coisas? Que sinal haverá da tua vida? Que sinal acontecerá da consumação dos tempos? E Jesus olhou bem para eles e disse: vede que ninguém vos engane. Ele chama a atenção para o engano. A Babilônia foi o primeiro grande império mundial. Os faraós do Egito não conseguiram. Nabucodonosor conquistou, tomou o império assírio, depois tomou o império sírio e marchou e possuiu o império egípcio.
ele chegou à conclusão que tinha o mundo em suas mãos. E assim, Deus, então, falou com ele. Ele estava sem poder conciliar o sono. E preocupado com o futuro do seu império. Ele, então, teve o sonho. E o seu espírito ficou conturbado. Eu queria pedir ao nosso irmão que projetasse isso daqui. Não, eu queria de cima para baixo. Primeiro a cabeça. Essa estátua. A estátua, assim, parece muito gordinha, né? Precisando aí de um monjaro, né? Mas dá para vocês perceberem que essa estátua... Olha, agora tomou monjaro. Essa estátua é uma estátua multimetálica, porque tem vários tipos de metal. Tudo isso aqui é metal. Você pensa, Daniel adorava a imagem. Desculpem, Nabucodonosor adorava a imagem. Ele, preocupado com o que seriam os governos depois dele, porque ele tinha fundado a grande Babilônia, que ia ser depois. Ele não tinha mais nada para conquistar. Até hoje não há um imperador que superou esse homem. Ele queria saber o que ia acontecer, pois Deus respondeu. Deus respondeu mostrando para ele uma estátua gigantesca. A cabeça é de ouro, os braços e o ombro de prata, os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte ferro e em parte barro. Se vocês olharem aqui, vocês vão ver, aqui está o governo do mundo todinho, até hoje. Tudo que nós vamos falar aqui vai se referir a isso aqui. Esse é o livro de Daniel. Esse foi o sonho, foi o que Deus mostrou para Daniel. Deus mostrou isso para ele. No sonho, ele viu. Significado de sonho é importantíssimo, porque Deus vai falar ao mundo, não apenas para a Babilônia. Israel estava cativo na Babilônia. Deus havia tirado o cetro real da casa de Davi e posto na mão dos gentios, porque Nabucodonosor era um gentio, onde estava lá até botar nas mãos do Calvário. Para que no Calvário fosse tomado de novo o cetro para o reino de Deus. O cetro estava em Israel, Nabucodonosor toma e leva para a Babilônia, está na mão dos gentios. E fica nas mãos dos gentios até que o tempo deles se cumpra. O cetro volta no Monte Calvário. Nós vemos que isso está citado no Salmo 89, versículo 27. Falo-ei, por isso, meu primogênito, mais elevado entre os reis da terra. É o que Deus diz. O rei não havia esquecido o sonho. Nabucodonosor não esqueceu o sonho. Ele ficou perturbado com a estátua. Ele viu. Ele chamou os sábios, ele chamou os encantadores, ele chamou os caldeus, os adivinhos, os pais de santo dele.
Você sabe que os homens, os reis antigos, eles tinham os adivinhas dele. No capítulo 13, 14, quando Paulo chega com Barnabé na ilha de Chipre, que ele atravessa de Salamina até Pafos, que era a primeira capital de Chipre, que ele tem aquele encontro com Sérgio Paulo, procônsul do Império Romano, que eles queriam ouvir Paulo. Tinha um mago chamado Elimas, também conhecido como Bar Jesus, que ficava interferindo para que Sérgio Paulo não ouvisse a palavra, atrapalhando a explicação de Paulo. O que foi que Paulo fez? Lançou sobre ele uma sentença: filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia. Ordenou: ficarás cego por um tempo, não vendo mais a luz do sol. Por quê? Porque ele adivinhava pelas estrelas. Adivinhava. O Sérgio Paulo carregava com ele um adivinha. Você vai ver que os reis antigos, eles tinham os seus encantadores, os seus adivinhos, os seus feiticeiros. Então, aqui, o Nabucodonosor teve o sonho, mandou chamar o grupo dos encantadores, dos caldeus, que eram os eunucos, também estavam metidos no meio deles, e disse para eles: eu tive um sonho, mas dessa vez eu não vou contar o sonho para vocês. Vocês vão ter que adivinhar o sonho e me dar a interpretação. Olha, era fácil mentir na interpretação, mas dizer qual foi o sonho ficou difícil. O rei não tinha esquecido o sonho, não. Apenas não queria ser enganado, porque se dissesse o sonho, eles saberiam dar uma interpretação, mesmo que não fosse correta. No versículo 13 do capítulo 2, nós vamos ver que o rei se irou. Os caldeus disseram para o rei, no versículo 10, responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil e ninguém há que a possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. O rei muito se irou e enfureceu, ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. O decreto saiu, meus irmãos, e aí, possivelmente, quando Arioque, que era encarregado de matar a todos, Daniel o procurou e disse para ele: o que foi isso? O que está acontecendo aí? Arioque disse para ele, eu preciso que tu peças ao rei um tempo para que eu possa orar. E então eu irei ao rei. Arioque ficou feliz. Chefe da guarda do rei, disse Arioque, encarregado do rei: por que é tão severo o teu mandato, ó rei? Arioque disse para Daniel. Daniel pediu, foi para casa, disse para os seus amigos: todos nós vamos morrer.
Mas passaram a orar para pedir misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Aí vem um versículo lindo, resultado de oração. Milagre, irmã Ana, milagre. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse ao Deus do céu. Disse Daniel, seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade. Porque dele é a sabedoria e o poder, é ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Você viu isso aqui? É Deus que estabelece reis e remove reis. Nós ficamos brincando, dizendo bobagem, agradecendo a Deus, tirou o Maduro, mas o principado que agia na vida do Maduro não foi preso. O principado está lá, está no Brasil, está em toda a América, está por aí. O homem foi preso, mas o espírito que agia nele não foi. É Deus que estabelece reis. É Deus que tira. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Olhe bem, olhe bem. O sonho, ele foi e procurou Arioque, para que Arioque o introduzisse na presença do rei. O que eu quero dizer? Possivelmente Deus deu para Daniel o mesmo sonho, a mesma estátua, porque para chegar ao rei e receber a confiança, teria que dizer qual foi o sonho. Então Deus trouxe a mesma visão da estátua multimetálica para Daniel. E Daniel foi ao rei, disse qual foi o sonho e qual foi a interpretação. Daniel é levado por Arioque à presença do rei. Nós vamos ver que é tão interessante que o rei disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar, podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Tu. Nenhum dos meus sábios soube. Nenhum dos meus feiticeiros, dos pais de santo e que mais soube. Tu vais poder dizer? Respondeu Daniel na presença do rei. O mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, faz saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Para! Aqui, no livro de Daniel, já está apontado os últimos dias que começaram no dia de Pentecostes. Capítulo 2 de Atos, versículo 17, quando Pedro começa o seu discurso do dia de Pentecostes, ele diz, estes homens não estão embriagados, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que está acontecendo aqui é o que foi escrito pelo profeta Joel. O que foi que o profeta Joel escreveu? Acontecerá nos últimos dias. Ali começam os últimos dias. Olhe, Daniel aqui, anunciando.
o teu sonho, Daniel falando com o rei, e as tuas visões da tua cabeça, quando estava no teu leito, são estas. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela os mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado este mistério. Não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses as cogitações da tua mente. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte ferro, em parte barro. Está vendo? Ele diz aqui. Nós vemos que nós temos que fazer uma diferença entre plenitude dos gentios e tempo dos gentios. Romanos 11, 25 fala em tempo dos gentios, mas a plenitude dos gentios termina no arrebatamento da igreja. Mas os tempos dos gentios continuam pela grande tribulação afora, até o dia que Deus volta a sua atenção para o trabalho com a nação Israel. O sonho de Nabucodonosor foi uma resposta de Deus para seu problema. E Deus fala usando uma imagem. Eu queria que você olhasse para cá. Cabeça de ouro. A Bíblia, ele vai ver que a cabeça de ouro é o Império Babilônico. Está escrito na Bíblia, porque se eu for ler tudo, a gente não vai sair daqui, que eu tenho que sair daqui com vocês, para vocês trabalharem amanhã, mas eu tenho que dar conta, pelo menos até o capítulo 6. Mas vamos lá. Eu prometi a Deus que eu não ia me preocupar com o tempo. Mas a cabeça de ouro é o Império Babilônico. O Império Babilônico era uma monarquia absoluta. Era uma cabeça que mandava. Porque o corpo só tem uma cabeça, ela mandava em tudo. Não é? E nós vamos ver, o peito e braços são de prata. Aqui. Mas você vê que os braços já são 2. Então, é o Império Medo-Persa, na Média e da Pérsia. Primeira coisa que você vai ver, o metal piorou a qualidade. O metal que antes era de ouro, agora piorou a qualidade para prata. Não apenas isso. O governo, que era de uma cabeça, agora está dividida em 2 braços. Os quadris de bronze e os pés, as pernas de ferro e os pés em parte ferro, em parte barro. Daniel diz para Nabucodonosor: o seu sonho foi isso, o que o senhor viu foi isso, está pronto, é isso. Agora eu vou lhe dar a interpretação. Meus irmãos, a diferença entre os metais define e representa impérios mundiais. Nabucodonosor, aqui na Bíblia,
está escrito, é identificado com a cabeça de ouro. A Babilônia, monarquia absoluta. Vamos dizer, por boca do profeta Jeremias, que Deus colocou Nabucodonosor no topo e fez dele um grande líder mundial, e não houve outro igual a ele até hoje. O reino que viria depois dele, ombros e braços de prata, seria inferior, como a prata é inferior ao ouro. E o outro reino, e o quarto, seriam inferiores, porque o bronze é inferior à prata e o ferro é inferior ao bronze. Então você vê que a categoria dos governos, a categoria dos impérios na terra, ela vai piorando. É isso que está escrito, é isso que está profetizado. Foi Deus que mostrou ao profeta, mostrou a Nabucodonosor e mostrou ao profeta. Vai me dizer que as coisas foram melhorando? Nunca! Que pode melhorar. Peito e braços de prata. 2 reinos mencionados nesse versículo. Ventre e quadris de bronze. 3º reinado. Império. Ele vai tentar dirigir toda a terra. O império greco-macedônico. O império de Alexandre o Grande. Pernas de ferro, Império Romano, os pés, em parte ferro, em parte barro, significa, olhe bem para isso, a cabeça de ouro caiu, acabou o ouro. Peitos e braços de prata acabaram, acabou. Bronze, acabou, mas o ferro não acabou. Quem venceu o Império Romano? Até hoje, ninguém. Ele foi se diluindo. Ele se misturou com o povo, formou uma democracia nojenta, mentirosa, enganadora, que até hoje você tem eleições, eles dizem o que querem e você vota numa promessa que eles não vão cumprir. Até hoje. Se misturou ferro com barro. Agora, isso nós vemos a deterioração de um reino para o outro. Vai piorando. À medida que muda e que piora a qualidade do metal, piora o governo. Cada um é inferior ao seu precursor. E isso é escrito na qualidade dos metais. Mas, no sonho, Deus mostra uma pedra cortada sem auxílio de mãos de homens. Ela vem, ela toca na estátua, nessa estátua. Tudo é transformado em pó e levado pelo vento. Os pés de ferro com bronze, os pés de ferro com barro, as pernas de ferro, os quadris de bronze, os braços de prata, a cabeça de ouro, tudo é feito pó e levado pelo vento. Mas esta pedra, ela se agiganta, ela cresce, ela se estabelece. É o reino de Deus. É o reino de Deus. Agora, eu queria que vocês prestassem atenção a uma coisa. Está vendo esses pés? Você já viu barro com ferro darem alguma liga? Não tem. Você bota ferro, você bota barro, você precisa de cimento, né? Precisa de uma opção de coisa. Isso aqui é um engano. Para segurar uma estrutura de metal, um governo que já veio antes, que estragou tudo, isso aqui não conserta. Mas tem o pé,
tem a aparência. O que significa é aqui que nós estamos. O Império Romano, já veio Jesus, veio à Terra na época do Império Romano, lembra? Aqui. Nós estamos bem aqui nessa época. Os nossos queridos que estudaram história sabem tudo da história. Eu morei na Babilônia 3 anos e meio. Eu fui lá ver tudo aquilo, Jardins Suspensos da Babilônia, o Leão da Babilônia, tudo isso. Só tem resto. Só tem o fim. A Babilônia hoje é o Iraque. O Iraque é um país formado por 7 populações: assírios, caldeus, mesopotâmios, curdos, marches, babilônios e sumérios. Pronto. Tudo misturado. Está lá. Você acha que hoje o mundo restante de toda essa dissociação de perdas e tudo, o Império Babilônico caiu na bebedeira de Belsazar, neto de Nabucodonosor? O Império Medo-Persa caiu, o Império de Bronze de Alexandre o Grande caiu na bebedeira de Alexandre o Grande, com 32 anos, esse homem. Teve uma bebedeira, teve o febrão, caiu. O seu reino, o seu império foi dividido pelos 4 generais, nós vamos falar disso, se Deus quiser. Bebedeira. O Império Romano se diluiu na bebedeira dos Césares. E nós ainda elegemos homens que bebem. Não é? Aqui no capítulo 3, é o primeiro capítulo onde os costumes gentílicos serão julgados. Nós vamos ver. Foram julgados, no segundo capítulo, a filosofia gentílica foi julgada. Mas no terceiro, o orgulho gentílico será julgado também. Uma imagem de ouro. Eita! Aqui nós vamos falar de uma imagem que foi levantada no campo de Durá, né? Ou de Durã. Uma estátua de ouro. Daniel já havia interpretado o sonho de Nabucodonosor, dito a ele que ele era a cabeça de ouro da estátua do sonho. Em vez de ele se humilhar diante de Deus, ele se encheu de orgulho e construiu uma estátua inteirinha de ouro para ser adorada. A Bíblia diz que ela tinha 60 côvados de altura, por volta de 30 metros. Pensa 30 metros de altura. Aquele moço ali não tem 2 metros. Mas suponhamos que ele tenha 2 metros. Bota 15 deles, um em cima do outro. Olha o tamanho da estátua. E ela tinha 3 de largura. Pura de ouro, no campo de Dura, para ser adorado na Babilônia. Daniel, aqui, podia estar olhando e vendo a estátua que as pessoas iriam adorar e que era a imagem do rei. Isso mostra o orgulho em querer uma religião universal, dizendo que ele queria ser adorado. É um pecado assumir o lugar de Deus.
Ele queria pegar a adoração para ele. Chegou o dia da dedicação e, pelo que nós lemos na história, Daniel devia estar, porque ele agora era governador. Depois que ele interpretou o sonho, ele recebeu o título de governador. Ele devia estar em alguma das viagens pela Babilônia, algumas viagens de negócios. Quando a orquestra começou a tocar, todos deveriam se curvar e adorar a imagem. Não era só uma dedicação, pelo que nós lemos aqui na Bíblia. Não era só uma dedicação. O povo era obrigado, forçado a adorar. Mas os 3 jovens hebreus, amigos de Daniel, não estavam presentes na adoração. E o rei seguramente havia estabelecido que alguns olheiros ficassem atentos. Os acusadores dos jovens hebreus não observaram a verdade. Eles apenas disseram, aqui no versículo 12, há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Olhe bem. Disseram. Isso não é verdade. A recusa dos jovens hebreus em adorar a imagem não era deslealdade ao rei pessoalmente, era o reconhecimento de um poder superior. Era obediência ao seu Deus, e isso fica bem claro nas respostas que eles dão para o rei. Quando eles disseram para o rei, ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos te responder. Se o nosso Deus a quem servirmos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Olha o que vai acontecer. As chamas de fogo da fornalha eram tão grandes que engoliram os homens que lançaram os 3 judeus lá dentro. O rei esperava ver os 3 jovens mortos imediatamente. Porém, ficou estupefacto. Se espantou, levantou depressa, não entendendo porque existia um 4º homem passeando junto com os 3 jovens, dentro do fogo. E esse 4º homem, a sua aparência, ele tinha aspecto de filho de Deus. Não havia como negar o poder do Deus Todo-Poderoso, pois o fogo não havia engolido os 3, mas engoliu os servos do rei. Ele não engoliu os servos de Deus, mas ele engoliu os servos do rei. Essa fornalha ardente representa o sofrimento que acontecerá na grande tribulação. Nabucodonosor representa o anticristo. E a imagem representa a abominação da desolação da qual Jesus Cristo falou, e os jovens hebreus representam aqueles que serão miraculosamente preservados durante o período da grande tribulação. No versículo 28 ao versículo 30, nós vemos Nabucodonosor reconhecer a onipotência de Deus e o seu poder. Então, assim,
nós vimos julgado o orgulho. Ângela, eu não consigo. Obrigada. Assim nós vimos no capítulo 3 o julgamento do orgulho. Mas aqui, quando nós lemos o capítulo 4 do livro de Daniel, percebemos que Nabucodonosor sofria de algum desvio mental, alguma doença mental. Essa doença mental é visível e é perceptível hoje nos nossos líderes mundiais. Quando você vê aquele homem da Coreia, você vê que o homem é doente. Xing, 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 não sei o quê. Nós olhamos para aquele homem da China, vemos que tem problema mental. Olha para esse pobre, desse homem que foi preso agora, Maduro. Você olha para os nossos governantes no Brasil. A gente vê que eles têm um problema mental. Não venha é espiritual também, mas eles, coitados, não conhecem Jesus Cristo. Nabucodonosor tinha um problema mental. Mas nós vemos, aqui no capítulo 4, o desenvolvimento de fé nesse homem. Ele envia uma mensagem de paz a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra. Paz vos seja multiplicada, ele diz, aqui no versículo 4. Aqui, capítulo 4, versículo 4. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. E aí, as coisas vão acontecer. Aqui, nós vamos começar a notar o primeiro sintoma da insanidade desse imperador e olhamos para o modo de falar tudo na primeira pessoa do singular. Ele sofria de miites e de euites. Ele só falava na primeira pessoa do singular. Eu. Você vai ver o capítulo 4. Por isso que eu estou dizendo, eu não posso ler tudo aqui, porque senão a gente não anda. Você vai perceber. Novamente, os oculistas, os caldeus, são chamados. Do versículo 6 ao versículo 9. Você vai ver, eu vou ler. Por isso expedi um decreto pela qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus, os feiticeiros, e lhes contei o sonho, mas não me fizeram saber sua interpretação. Por fim, se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos, e eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Eis as visões dos sonhos que eu tive. Dize-me a sua interpretação. Eram assim as visões da minha cabeça, quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa, seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra,
e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham nela. O meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo, que descia do céu, clamando fortemente e dizendo: derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhe as folhas, espalhai seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas a cepa, com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja como os animais da erva da terra. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e seja dado coração de animal. E passem sobre ele 7 tempos. A sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandato dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles. Então, ele vai contar tudo isso. E aí, os caldeus não conseguiram dar a interpretação, não é? Do sonho rei. Foi Deus que deu os 2 sonhos. É Deus que vai dar as 2 interpretações. Aí é chamado Daniel. Nós temos exemplos de muitos líderes mundiais que sofriam de histeria, como Antíoco Epifânio, Carlos VI da França, Christian VII da Dinamarca, Jorge III da Inglaterra, Otto da Bavária, Alexandre o Grande, Júlio César, Napoleão, Henrique VI da Inglaterra, Hitler. E aqui nós vemos Nabucodonosor, não vamos chegar mais para frente, senão não acaba mais. A chave completa é aqui no versículo 17. A árvore, na Escritura, pode representar muitas coisas. Pode também representar um ser humano, como está escrito no Salmo 1, versículo 3. Vemos árvore derrubada e destruída, mas o tronco, com as raízes, ele diz: deixai na terra, atada com cadeias de ferro e bronze, na erva do campo. Isso eu vou fazer só 1 minuto para dizer para vocês. A aliança de Deus é com os patriarcas de Israel. Deus fez uma aliança com Abraão, capítulo 17 de Gênesis. Repetiu a mesma aliança com Isaac, capítulo 26. A mesma aliança ele repetiu com Jacó, capítulo 28. Nunca mais ele fez aquela aliança dele com ninguém. No capítulo 24 de Êxodo, você vai ver ele fazer outra aliança com o povo de Israel. Israel quebrou a aliança, quebrou. Mas os patriarcas nunca quebraram. Os patriarcas são o tronco, são a base. Deus vem, insere você e a mim aonde? Em Abraão. Nós não estamos inseridos na parte que corta e pode ir embora, nós estamos inseridos no tronco. Israel tem futuro, sim, e nós também. Então, a cepa você deixa com as raízes, será atada com correias, cadeias de bronze na erva do campo, indicando que ela vai florescer novamente. 7 tempos. E o coração do líder, que é a árvore, será mudado
para que seja coração de animal. Aprendemos nesse sonho 3 coisas. Primeiro, o Deus Altíssimo reina sobre os reinos do mundo. Como diz o Salmo 2. Ri-se aquele que se assenta no trono, o Senhor zomba deles. B, ele é quem dá e ele quem tira. Não são os partidos políticos nem o voto do povo, como nós vemos lá em Romanos 13, 1, quando Paulo escreve: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Terceira coisa que aprendemos: é Deus quem abre portas, e é Deus quem fecha portas. A história prova que a cabeça de ouro da estátua era insana. Era de ouro, mas era insana. Isto porque era de ouro. Imagina as outras, que nem cabeça tinha. O sonho do rei chocou Daniel. Coitado. Que era o primeiro ministro do reino. Ele ficou chocado. Ele pensou: pronto, o rei é doido mesmo. Está doente mental. E eu sou o primeiro-ministro. E assim ele ficou relutante, com medo de dar interpretação. Ele começa dizendo que aquilo que existe de bom aquilo que existe de bom no sonho é para os inimigos do rei. A árvore representa Nabucodonosor, que será cortada, mas não totalmente rejeitada. Por 7 anos viverá como animal do campo e nem mesmo reconhecerá quem ele é. Olha, meus irmãos, este rei cresceu e prosperou, cheio de orgulho, e agora Deus o está humilhando. Os sintomas de histeria são bem presentes no comportamento desse rei. Olha aqui. Emocionalismo excessivo. Psicose maníaco-depressiva. No momento está feliz e paciente, e aqui, no outro, muda completamente. Ele também sofria de amnésia, esquecimento. E, nesse caso, ele esqueceu que ele era uma figura humana e assegurou-se que ele era um animal. Isso significa amnésia total. Ele era obcecado pelo poder, orgulhoso ao extremo, e Deus odeia a soberba. A Bíblia diz: a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Esse rei não tinha paz. Ele estava vivendo no pecado, e Daniel lhe diz que ele precisa se arrepender, porque ainda havia um tempo para ele. Daniel disse para ele, para mudar a situação. E essa foi a última chance que Deus lhe deu. Um grande número de doenças mentais são o resultado de problemas espirituais e mudam quando as pessoas se rendem a Cristo. O rei Nabucodonosor não aceitou o conselho de Daniel, e 1 ano se passou antes que viesse o julgamento. Ele estava à margem da loucura, quando nós vemos no versículo 28 a 30, está escrito: todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder
e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas, como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens e passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi malhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas das águias, e as suas unhas como as das aves. Mas, no fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Vai, por aí. Nós vemos tantas coisas acontecerem com este homem. E ele voltou à sanidade a partir do versículo 34. Aprendeu que Deus dirige as coisas e que controla o universo. E entronizado novamente. Novamente ele volta para o trono. Depois de tudo isso, no capítulo 5. Bem, pergunta para o pastor. São 8h15. Posso entrar pelo capítulo 5? Então, só o capítulo 5, tá bom? Que é rapidinho. Porque, deixa eu dizer para vocês, eu sou louca por esse livro, eu escrevi que é para poder me controlar. Mas se eu não der essa passagem assim, eu vou ficar prejudicado com o estudo de vocês, porque foi o pastor que disse, só tem terça e quarta. Acabou. Findou meu tempo. No capítulo 5, vocês vão gostar. No capítulo 5, como Belsazar chegou ao trono. Belsazar, nós não podemos confundir Beltesazar com Belsazar. Beltesazar foi o nome que Arioque achou para Daniel. Beltesazar. Mas tem Belsazar, que era neto de Nabucodonosor. Tá? Aquele da escritura na parede. O rei Belsazar, capítulo 5, deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Pensa o que é o banquete de 1000 talheres. Ele deu. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, quer dizer, seu avô, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei, os seus grandes, suas mulheres e concubinas. Vocês lembram quando Nabucodonosor fez a primeira incursão, que não sitiou a cidade, não destruiu a cidade, não destruiu o templo, trouxe só os nobres e alguns utensílios do templo. Da onde que ele tirou? Do santo lugar, na mesa da proposição, as taças de ouro. Nabucodonosor nunca tocou naquelas taças para beber nada. Ele levou para o templo do Deus que ele adorava. Nunca ele tocou, nunca ele trouxe para a mesa. Agora, o neto dele vai fazer.
Vamos ver. Beltsazar, como é que ele chegou ao trono? Beltsazar foi o regente no lugar de seu pai, Nabônios, era o nome do pai de Beltsazar. Quando Nabucodonosor morreu, o filho de Nabucodonosor, que se chamava Evil-Merodach, o sucedeu. Isso aí você veja em 2 de Reis 25, no versículo 27. Só que quando Evil-Merodach, você vai chamar Evil Merodach, porque você mora aqui e lê tudo em inglês, mas eu sou brasileira. Evil-Merodach sucedeu ele. Nabucodonosor morreu, o filho dele, que se chamava Evil-Merodach, subiu ao trono no lugar do pai. Mas ele tinha um cunhado que era casado com uma das filhas de Nabucodonosor e que tinha olho no trono. Então, ele matou o sucessor do trono, Evil-Merodach, para ficar no lugar. Acontece que, sendo ele genro de Nabucodonosor, ele também foi morto e foi sucedido pelo filho dele, que tinha sido morto por Nabônidas, casado com outra filha de Nabucodonosor. Olha a briga pelo trono. Nabônidas gostava muito de viajar. Ele queria tomar conta das terras da Babilônia, viajando por terras estrangeiras, e deixou o seu filho Beltsazar, que era neto de Nabucodonosor, para ficar na Babilônia como corregente de seu pai Nabônidas. Então, foi assim que Beltsazar estava lá. Aqui vai se cumprir o que está escrito em Jeremias 27, eu vou ler para vocês. Jeremias 27, 6 e 7. Jeremias 27, 6 e 7. Está escrito. Vocês vão ver uma profecia cumprida. Agora eu entregarei todas essas terras ao poder de Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo. Olha como é que Deus falava de Nabucodonosor, meu servo. E também lhe dei os animais do campo para que o sirvam. Todas as nações servirão a ele, a seu filho e ao filho de seu filho, até que também chegue a vez da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis o fizerem seu escravo. Está aqui. Vão ser reis. Bem, aqui nós vemos, quando Nabônidas, seu pai, viajava, Beltsazar resolveu dar esse grande banquete aqui do capítulo 5. E enquanto ele se banqueteava, ele não sabia. Mas acontece que Gabrias, o grande coronel do Império Medo-Persa, já tinha aberto as comportas do rio Eufrates e estava inundando toda a Babilônia. E ele estava se banqueteando, enchendo a cara com as taças de ouro que foram trazidas, bebendo vinho nas taças de ouro que foram trazidas de lá, de Jerusalém. Babilônia já estava sendo caçada. Ele abriu os canais do Eufrates. A arrogância do rei Beltsazar era tão visível
porque ele tomou os utensílios de ouro e de prata, que seu avô tomou do templo, e estava usando na bacanal dele. Tem agora a cena da licenciosidade, da orgia, da blasfêmia do que é de Deus verdadeiro. Deus intervém diretamente. Ele não falou em visões, Deus não falou em sonhos, mas escrevendo na parede da sala do banquete. Ele viu uma mão, um dedo, na caiadura da parede, escrevendo Mene, Mene, Tekel, Parsim. Já não podia ficar em pé. Tremia tudo. Acabou a valentia. Acabou a valentia. E agora, Beltsazar estava tão bêbado, ficou tão lívido, seu semblante mudou, seus pensamentos turbaram-se, as juntas dos seus lombos afrouxaram-se, seus joelhos batiam um no outro. Mais uma vez os feiticeiros vão ser chamados. Vão ser chamados. Vão ser trazidos na presença do rei para adivinhar, mas não vão adivinhar. Aquilo era uma visão espiritual. É dada só para quem tem o Espírito. A interpretação é espiritual, é para quem Deus manda. Aí os caldeus não podiam saber o que foi que ele viu, não entendiam o que foi que ele viu. Aí entra a vovó. Quem é a avó aqui? Você sempre estraga a história, eu também. Você entra para livrar o neto. Por que você não avisou antes? Nós três. Né? Entra a vovó para livrar o neto. E a viúva de Nabucodonosor foi avisada do que ocorreu no banquete e veio para socorrer o netinho. E apontou na direção de Daniel, aqui no versículo 12. Aqui, porquanto espírito excelente, conhecimento, inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. A velha é fuxiqueira, mas sabia das coisas. Lá foram chamar Daniel. Não é? Chamaram Daniel. Agora Daniel entra. Antes de Daniel começar a interpretar, ele deu a maior bronca. Ele deu a maior sarrafada em Beltsazar. Se Beltsazar não tivesse tão necessitado, tinha mandado matar Daniel. Aquele jovem precisava de correção. Daniel lembrou a ele quem foi Nabucodonosor. E tudo. Sua ascensão, seu orgulho, sua humilhação. Antes que ele dissesse, o que você viu escrito na parede foi Mene, Mene, Tekel, Parsim. Mene é número. Deus contou o número do teu reino e deu cabo dele. Tekel significa peso. Tu foste pesado na balança e achado em falta. Cuidado. Você vê as igrejas de Apocalipse? Elas são pesadas e são achadas em falta. Vê que Jesus sempre diz, tenho, porém, contra ti. Está faltando. Tel Peres é o singular de Ufraz em divisão. Agora o reino foi dividido e dado aos medas e persas. A cabeça de ouro da estátua é removida naquela hora. Os peitos de prata tomam lugar.
Caiu o Império Babilônico, entra o Império Medo-Persa. Agora, a queda da Babilônia, você pode ler direitinho como é que acontece em Apocalipse, no capítulo 18. Por causa do vinho, da prostituição, da luxúria, do enriquecimento, e ele diz: retirai-vos dela, povo meu. Nós vamos ver que depois dessas coisas, nós entramos no capítulo 6, como são 8h30, nós não vamos fazer hoje. Mas venham prontos para amanhã a gente dar uma boa levada, pelo menos até o capítulo 10. Por favor. Tá? Obrigada. Amém.